Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino e este é o Que História é Essa? Antes de começarmos, gostaria de convidar a todos a curtir a nossa página no Facebook, seguir o nosso canal no YouTube ou se inscrever no nosso canal no Spotify. Escolha o seu canal favorito, chame amigos ou inimigos se você não gosta do nosso material, para deixar a crescer cada vez mais. Agora vamos ao conteúdo. Hoje nós estudaremos Grécia Antiga. Não confundir com a Grécia Moderna, o país, Estado moderno, mas a Grécia Antiga, que compreende não só a Península Balcânica, no sul da Europa, banhada pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu, mas também territórios na Ásia Menor, atual Turquia, e norte da África, onde hoje encontramos países como o Egito e a Tunísia. Este território habitado pelos antigos gregos, ele é extremamente montanhoso e cheio de acidentes geográficos, o que favoreceu a navegação, por ter um mar calmo, e também o comércio por as rotas estabelecidas no Mar Mediterrâneo e no Mar Egeu. Portanto, é uma civilização muito ligada ao comércio e à navegação. Quando falamos da história da Grécia Antiga, não só estabelecemos esse território, que se difere do território moderno, como temos um recorte temporal específico. Estamos falando dos anos de 1650 a.C. e os anos de 146 a.C. Esse vasto período pode ser dividido entre período micênico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. É um vasto período de 1500 anos que pode ser dividido em 5. Mas quando se fala em Grécia Antiga, tudo que nos remete à cultura da Grécia Antiga está sobretudo no período clássico e um pouco no período homérico. Falando um pouco de cada período, começando pelo período micênico, nós temos o estabelecimento dos primeiros gregos, principalmente nas ilhas do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo. Como, por exemplo, na ilha de Creta, onde o mais poderoso dos governantes foi o rei Minos. É um período marcado pela construção de palácios e fortalezas, do mito do Minotauro e também da Guerra de Troia. Depois do período micênico, nós teremos o período homérico, onde as guerras entre os palácios, essas cidades e fortalezas, vai provocar a evacuação das cidades e desses palácios, a destruição dessas fortalezas e uma volta à vida rural e à história oral. Portanto, nós temos um período de auge aí no período micênico, de grandes construções e cultura, e depois um período de decadência, onde as pessoas vão morar no campo. Ele é chamado de período homérico porque essas histórias que eram contadas, passadas de pai para filho, muito da mitologia grega que chega até hoje, dos deuses, as histórias, os heróis, foi compilado por um autor chamado Homero, que pode ou não ser uma figura histórica, seja um sujeito ou a concentração de vários autores numa única obra. No caso, duas grandes epopeias, dois grandes poemas que resumem esse período homérico e a construção da identidade grega, a Odisseia e a Ilíada. Depois nós começamos a concentração dessas populações que estão no campo em pequena cidade, as póleis gregas. Póleis, no caso, é o plural de polis. Durante o período arcaico, nós temos então as pessoas se deslocando do campo e formando esses núcleos populacionais, e durante o período clássico, que é o período principal, nós temos então o apogeu, o auge dessas cidades. Isso acontece a partir do século 8 a.C., formando habitações urbanas que compreendiam entre 1.000 e 3.000 metros quadrados, com praças públicas e grandes áreas abertas. Essas cidades, ou póleis, eram cidades-estado, significando que cada uma adotava a sua forma de governo de predileção, como o culto aos deuses. Cada uma possuía um deus de preferência que normalmente dava nome à cidade, como por exemplo Atenas cultuava a deusa Atena, da sabedoria. Ainda sobre a questão da diferenciação das cidades, cabe nos saber aí que elas vão acabar se dividindo entre dois grupos principais que nós trataremos a seguir. Sobre religião e mitologia, tem-se que a vida grega era muito regada aos deuses, em torno dos deuses, e eles tinham uma compreensão então da presença na vida cotidiana. Um grande exemplo de como a vida grega se articulava ao culto dos deuses são os Jogos Olímpicos. As cidades-estado enviavam nesses jogos representantes dos mais variados esportes, onde eles competiam em honra aos deuses, num período em que a paz era decretada entre as guerras, que muitas vezes aconteciam. Não confundir os Jogos Olímpicos antigos, da antiguidade, das cidades-estado gregas, com os Jogos Olímpicos realizados na modernidade.
Estes foram recriados em 1896 d.C., portanto há um hiato entre os jogos antigos e os jogos novos de aproximadamente 1.600 anos. Os jogos antigos permitiam apenas a participação de homens, geralmente nus, que cultuavam então a força física, as virtudes, em homenagem aos deuses. Já em 1896, nos jogos modernos, cultua-se o que a gente chama de um espírito esportivo, que supostamente uniria os homens em torno dos valores da chamada civilização. Então ainda há um certo culto, uma religiosidade, ainda que não diretamente ligada a deuses, mas a valores humanos. A amicabilidade, a esportividade, a competição e a civilização. Cabe também problematizar um pouco sobre o que isso significaria, porque os países participantes desses primeiros Jogos Olímpicos, aqueles que seriam os países civilizados, são sobretudo europeus. Os únicos países americanos fora da Europa que participam são o Chile e Estados Unidos, sendo que Chile enviou apenas um atleta. Agora falando um pouco sobre a Grécia nesse período clássico. Não só as póleis se formam, essas cidades-estado, mas também começam a ser estabelecidas colônias gregas nas ilhas do Mediterrâneo, do Mar Egeu, na Ásia Menor, como eu mencionei anteriormente, e no norte da África. O que é colônia? O que é colonização? Esse conhecimento vai nos ajudar quando formos tratar de Brasil colonial, quando muito se fala sobre um período da nossa história sem conceituar o que significa essa segunda palavra ao lado do nome do nosso país. Colônia é uma habitação um núcleo populacional que não perde o vínculo com a população originária. Como assim? Uma população se desloca da sua metrópole, da sua cidade-sede e ocupa a colônia, esse novo território a ser então ocupado. Esse novo território não perde relações com a sua metrópole, com a sua cidade-sede, estabelecendo com ele relações comerciais e, por vezes, de domínio político direto. No caso da Grécia, o que diferencia a questão da colonização brasileira é que geralmente eram territórios que não eram habitados por outras pessoas ou havia ainda uma amistosidade entre os gregos que ali chegavam com os habitantes locais. Era então basicamente entrepostos comerciais das cidades-estado, de pessoas que não tinham terras, porque as terras eram escassas, afinal era uma região muito montanhosa, então se deslocavam para terras distantes no Mediterrâneo sem perder o vínculo com a sua metrópole, com os seus colegas gregos. Algumas dessas colônias vão adquirir autonomia e se tornar cidades próprias. As duas principais cidades gregas, que vão ter em torno de si outras cidades que vão seguir o mesmo modelo, são Esparta e Atenas. Também podemos citar Tebas, Messênia, Mégara e Erétria, ainda que essas não sejam tão mencionadas diretamente. Sobre Esparta, o que podemos mencionar é que era uma sociedade militarizada, monárquica e oligárquica, o que significa que todos os cidadãos eram inseridos na vida pública, na vida política, por meio do treinamento militar, desde jovem, quando crianças, entregues ao cuidado do Estado. Era monárquica porque possuía uma diarquia, um sistema de 2 reis, ainda que principalmente seus órgãos eram que comandavam, os órgãos políticos e institucionais eram que comandavam a cidade-estado de Esparta, sendo portanto uma cidade oligárquica, onde uma pequena elite governava os demais. Essa pequena elite de habitantes originários, de descendentes diretos dos primeiros ocupantes da cidade, eram chamados de espárcitas. Os periecos eram os demais habitantes, que eram populações que já eram espartanas, mas chegaram depois, ou mesmo de comerciantes estrangeiros. E por fim, os zilotas eram a população escravizada e execrada pelos demais. Então eram execrados os zilotas, que haviam periódicos extermínios dessas populações, até como forma de transição da população mais jovem. Os jovens com 14 anos eram estimulados longas caçadas, onde eles eram largados e deixados com a missão de exterminar o máximo de zilotas possível. Em oposição a Esparta, nós temos a sociedade de Atenas, que era uma sociedade democrática, mas ainda excludente. Cria-se aí o conceito de cidadania. Não basta ser herdeiro, portanto, de os cidadãos originários, de população originária, de uma pequena elite, portanto, famílias mais influentes para participar da vida democrática. Sendo um cidadão ateniense, você teria direito, então, direitos políticos de participar diretamente das atividades. É claro, desde que você seja homem. Essa era uma questão também que diferencia muito a democracia antiga da democracia moderna. Os que não eram cidadãos eram os metecos, estrangeiros que se dedicavam ao comércio, e os escravos. Era uma sociedade bastante escravista, portanto. Muito se discute que o que permitia a cultura democrática da população se reunir, então, nas praças para discutir os assuntos da cidade e exercer a democracia diretamente era o ócio. E o ócio, não se dedicar a nenhuma atividade, só era possível graças à escravidão. Portanto, a democracia grega
ela tem ligação direta com a sua escravidão. Ela só era possível graças ao uso dos escravos. Nós vimos anteriormente, quando falamos de Mesopotâmia e quando falamos de pré-história, que a multiplicidade das funções humanas ela só é possível com o avanço das tecnologias. Como assim? Se as pessoas não estão mais diretamente ligadas à sobrevivência, tendo que caçar, coletar ou ligadas à agricultura, elas podem se dedicar a outras atividades. E aqui é o caso. Quando os escravos executam todas as funções vitais da sociedade, quando os metecos que não podem participar, não têm prestígio político, precisam se dedicar ao comércio, aos cidadãos que têm prestígio e podem dedicar só parte da sua vida ao comércio e às atividades ligadas ao sustento, eles podem se dedicar a outras atividades, como a produção de cultura, a filosofia e a discussão política. Não por menos era uma sociedade problemática, onde esses conflitos sociais vinham à tona vez ou outra por meio de rixas entre famílias, as chamadas vendetas, vinganças que escalonavam e provocavam grandes morticínios e revoltas de escravos e de populações excluídas. As reformas de Drácon trazem uma legislação dura que ainda mantém a excludência da sociedade, porém torna as regras mais previsíveis. E as reformas de Solon vão evitar que os cidadãos mais pobres se tornem escravizados, que era uma coisa comum. Como eles não tinham como competir com os mais privilegiados, muitas vezes contraíam dívidas e se tornavam escravizados. Portanto, os dois grandes juristas de Atenas são Drácon e Solon. Sob Drácon, ainda é comum se utilizar o termo draconiano quando se fala de leis ou regras muito rígidas. Outros dois nomes, além de Drácon e Solon, importantes para se entender a democracia ateniense, são Clístenes e Péricles. Clístenes é chamado o pai da democracia, pois nem sempre a sociedade ateniense foi democrática. A princípio, ela era tão aristocrática e fechada quanto a sociedade espartana, tendo aberto-se a todos os cidadãos e ao conceito de cidadania, portanto, ao membro da cidade, somente com as reformas de Clístenes, um legislador. Depois chegamos a Péricles, que vai ser aquele legislador, aquele político que vai trazer todo o apogeu da cidade de Atenas por meio dos recursos vindos da Liga de Delos, que será mais explicado adiante. As grandes reformas, construções, a produção cultural, portanto, ela acontece sobretudo sob o século de Péricles, o século V a.C. Outros fatos aí que você deve ter em conta, já saindo um pouco das diferenças entre Esparta e Atenas, mas naquilo que congrega essas duas cidades e as demais, são as guerras greco-pérsicas, ou guerras médicas em alguns livros didáticos. Bom, guerra greco-pérsica é mais fácil de entender, são guerras entre os gregos e persas, e guerras médicas porque os persas eram também chamados de médios. Nessas guerras, os gregos, as cidades-estado, apesar de serem diferentes, terem suas próprias formas de governo, seus governantes separados, suas culturas, então sua diferenciação, por exemplo, alguns cultuavam alguns deuses, outros. Havia guerras e disputa de poder e influência entre si. Eles se juntam momentaneamente para vencer os persas, impedindo as invasões do rei Xerxes, por exemplo. Você vê um pouco da retratação, ainda que não inteiramente fiel, apenas glamorizado na questão da violência das batalhas nos filmes 300 e sua continuação também. No primeiro, tratando da participação espartana e depois da participação ateniense. Esparta sendo o símbolo da força terrestre e Atenas sendo o símbolo da força marítima. Então eles se unem e conseguem derrotar o invasor, ainda que haja muitas baixas nessa batalha. Depois disso, a Liga de Delos, que foi montada justamente para congregar as cidades gregas para a batalha, acabou usufruindo desses recursos para poder fazer reformas na cidade de Atenas. Então eles pegaram dinheiro que era para o bem comum e utiliza-se apenas para dar uma hegemonia para a cidade de Atenas. Ou seja, Atenas, ainda que seja uma cidade independente em relação às demais, acaba usando essa guerra e o contexto de união para se sobrepor às demais. Há então um período de hegemonia ateniense, até que Atenas é desafiada por Esparta, perdendo combates, e depois Esparta decai para Tebas. Então, o que nós temos é que depois das guerras greco-pérsicas, nós temos guerras internas entre as cidades, seguindo-se então o domínio de Atenas, depois de Esparta e depois de Tebas. Tebas até aqui não foi mencionada, porque ainda não tem nada de profundamente relevante sobre a sua organização, mas muito mais sobre o que acontece na sua prisão. Um dos prisioneiros de guerra era Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia, que é um território que fica ali na região da Grécia, aprende sobre os gregos, aprende sobre a sua divisão interna, consegue retornar à Macedônia e organizar o exército para conseguir conquistar essas cidades fragilizadas por conflitos internos, conseguindo então cristalizar o domínio macedônico sobre a Grécia e seus territórios.
Esse domínio foi estendido pelo seu filho, Alexandre o Grande, que vai chegar até o Oriente, em territórios como a Pérsia e chegando até as portas da Índia. Nesse domínio macedônico vai haver uma mistura entre a cultura ocidental e a cultura oriental, cristalizando-se na chamada cultura helenística. É então graças a Alexandre, mais do que aos próprios gregos, que a cultura grega chega até nós, pois toda a conquista militar era também trazida como uma conquista cultural, que vai se misturar e espalhar por boa parte da Europa e do Oriente Próximo. Mas o que é, afinal, essa cultura grega? Nós temos desde elementos visuais, como a questão da arquitetura, as colunas gregas, que são bem características, não preciso nem desenhar, não preciso nem pedir que você pesquise, acredito que alguns exemplos já lhe venham à mente. As colunas, então, greco-romanas, construções monumentais que não tinham um propósito prático, eram antes para serem visualizadas à distância. No teatro, nós temos a tragédia e a comédia, que refletem um pouco sobre o destino humano, né? A invenção do teatro, então, da ficção para tratar de emoções e conflitos políticos sociais. O maior representante deles, um dos grandes representantes, seria Sófocles, da peça Édipo Rei, que trata de conflitos que foram depois ainda explorados pela psicanálise moderna. Nós temos na literatura a obra de Homero, as epopeias, as grandes obras aí tratadas sobre o espírito grego. Quando se fala dos heróis gregos, está se falando não só de um indivíduo especial, mas de toda a alma grega, né? Há essa questão de valores universais sendo tratados. E na história nós temos o chamado pai da história, que era Heródoto, que começa-se a cristalizar uma tradição ao longo dos povos de uma interpretação dos fatos mais do que um mero relato daquilo que aconteceu. E isso é a história. Na filosofia, a mais óbvia das influências gregas, nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. E nas ciências, nós temos a cristalização desse pensamento filosófico histórico nas mais diversas áreas, como, por exemplo, a astronomia. A cultura helenística, então, vai pegar esses valores, vai pegar esses ensinamentos e espalhar por toda a Europa e boa parte da Ásia. Por exemplo, quando se falamos de geometria de Euclides, estamos falando da cultura helenística. Da física de Arquimedes também, desse período onde você tem a fusão de conhecimentos do Oriente com o Ocidente. E também temos uma mulher aí entre eles, Hipátia, que era estudante de matemática, astronomia e filosofia, considerada uma neoplatonista. Ela vai pegar então esses valores, ela era residente de Alexandria, e é uma personagem importante porque ela cristaliza um pouco da passagem da civilização da Antiguidade Clássica, que tem não só Grécia como Roma, sendo uma cidadã já do ano 4 depois de Cristo, né, quando nós já temos os romanos dominando boa parte do Mediterrâneo, e ela vai ser morta justamente por uma turba de cristãos furiosos, que era uma época em que o domínio da cristandade, em que há uma queda do Império Romano e uma mudança brusca da cultura e das instituições, acaba engolindo ela. Então ela é engolida pela história de certa forma. Mas também é um nome que merece ser lembrado. Bom, sobre Grécia Antiga, acredito que esses são os principais apontamentos. Omiti algumas datas e dados para facilitar na explicação, mas havendo dúvidas, não deixe de deixar mensagens e críticas construtivas nos comentários. Então é isso, até a próxima, tchau!